Boa noite, bom dia, boa tarde para você que vai me ouvir em algum momento do dia. Hoje eu vou falar sobre como ter mais posicionamento profissional. Esse é um tema super relevante para nossa vida como um todo. E eu tenho uma super colinha hoje, porque hoje esse tema daria para falar muito tempo sobre ele. E a primeira frase que eu quero dizer aqui nessa live, que é uma mensagem que eu aprendi com uma mentora chamada Nay Menezes, que eu adoro, sempre cito a Nay aqui. Ela fala o seguinte, ó, para você conseguir se posicionar, para você conseguir se expressar, para você conseguir se assumir, você tem que curar o que há dentro de você para a sua voz sair. Então, o posicionamento, ele tem muito a ver com a forma como a gente se comunica, né? A comunicação é o nosso posicionamento em ação. Então, o que é o nosso posicionamento em ação, né? É aquilo que é valor pra gente, é aquilo que a gente acredita, é a nossa visão de mundo, é o nosso ponto de vista. E geralmente a nossa comunicação, o nosso posicionamento é a nossa expressão mais marcante. Eu não sei você, mas o que costuma acontecer é que você começa a admirar uma pessoa, eu estou falando aqui profissionalmente, é claro, você começa a admirar uma pessoa pelo que ela fala, né? Então, assim, geralmente quando você está numa reunião, geralmente quando você está conhecendo uma pessoa pela primeira vez, a sua admiração virá pela forma como ela constrói uma ideia, pela forma como ela fala algo, pela forma como ela apresenta um projeto. Então, assim, o nosso posicionamento geralmente é a nossa expressão mais marcante, pro bom e pro ruim. Por isso que posicionamento é um assunto tão importante. E o primeiro grande alerta que eu quero falar aqui é que geralmente essa questão da comunicação, do posicionamento, conforme a gente vai crescendo e vai se tornando adulto, né, muitas pessoas acabam não se posicionando ou não falando o que gostaria de falar, porque infelizmente a gente ainda funciona muito no certo e no errado, né? Como se as relações humanas elas funcionassem pelo que tá certo, pelo que tá errado. E quando eu tenho um medo ou uma rigidez emocional e eu acho que o que eu estou falando está errado, porque tem alguém que está falando que está certo, isso pode ser uma primeira grande trava para eu não me posicionar. Então, acho que um primeiro nó aí que precisa ser destravado é que não existem certos e errados, o que existem são formas de olhar para uma situação, formas de perceber uma situação. Então, quando eu falo que o seu posicionamento tem a ver com o seu valor, tem a ver com o que você acredita, tem a ver com a sua visão de mundo, eu estou partindo do princípio que eu tenho uma visão de mundo e o outro tem uma outra visão de mundo, porque ele teve uma outra educação, porque ele viveu em outros ambientes, em outros contextos. Então, quando você junta tudo isso, acho que o primeiro grande mito do posicionamento é que vai ter um posicionamento que está mais correto, um posicionamento que está melhor. Não, vai ter um posicionamento que está mais coerente em determinado ambiente. Então, quando você funciona, tem uma mentalidade muito rígida, que vai ter um certo e que vai ter um errado, você vai ter mais medo de se posicionar. Por quê? Porque o seu posicionamento vai estar condicionado a: será que o que eu estou falando está certo? Então começa a pensar aí se você não está funcionando muito entre o certo e o errado. E aí tem gente, por exemplo, que em alguns ambientes, quando percebe que o que ela pensa sobre aquilo não está certo, ela fica quieta. Porque justamente tá nesse dilema, o outro tá certo, o outro errada, sei lá, uma coisa por aí. E aí, uma outra coisa bacana de você pensar sobre o posicionamento é o seguinte, ó. Tudo o que a gente fala, tudo o que a gente expressa, diz muito sobre as nossas necessidades. E sobre as nossas necessidades de forma adulta. Então, o posicionamento,
Quando eu falo que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo me posicionar, eu acho que eu não me comunico direito. Aí tem pessoas, por exemplo, principalmente dentro do ambiente corporativo, que falam assim, eu preciso de um curso de comunicação, de oratória. Eu falo assim, calma, vai entender por que você não se posiciona primeiro. Muitas vezes não tem nada a ver com a técnica da narrativa, da oratória, da facilidade, da dificuldade de se expressar, mas tem muito a ver, de novo, com a forma como você está conduzindo as coisas que você acredita que é algo muito mais interno do que externo. E aí, depois que você trabalhar toda essa desordenação interna aí, provavelmente a expressão, a forma como você vai conduzir o seu diálogo vai fluir. Então pensa o seguinte, que então a gente está falando, o primeiro grande dilema aí é funcionar entre certo e errado. O segundo eu vou falar uma coisa que parece óbvia, mas não é que geralmente, conforme a gente vai adultecendo, conforme a gente vai se tornando adulto, a gente, nessa loucura toda que a gente vive, a gente vai esquecendo de perguntar quais são as nossas necessidades e esquecendo que toda vez que a gente fala algo, a gente comunica uma necessidade nossa. A gente comunica algo que é valor pra gente. O ponto é que muitas vezes a gente esquece de revisitar quais são as nossas necessidades de forma adulta. E o que eu quero dizer com isso? Então eu tô falando o seguinte, se eu sou um adulto, eu sei que eu tenho necessidades, e se eu tô me comunicando, eu tô me posicionando numa reunião ou com uma outra pessoa, o outro também tem outras necessidades. E é por isso que, de novo, não tem certo e errado. A gente tem necessidades a serem atendidas. Quando eu me coloco nesse lugar que eu entendo que a relação humana, ela passa muito mais por atender necessidades do que está certo e errado, eu começo a olhar o outro com muito mais empatia. E empatia não é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, porque eu acho que a gente não consegue fazer isso, mas a empatia é a nossa capacidade de entender que o outro tem uma necessidade que é diferente da minha. Quando eu me coloco nessa situação, eu entendo que eu posso me posicionar me referindo a quais são as necessidades que me atendem. E aí eu vou entender o seguinte, eu vou abrir um espaço para que o outro também se posicione, colocando quais são as necessidades que lhe atendem. E a partir disso a gente constrói um diálogo. Então, de novo, não tem uma fórmula de quem tá certo e quem tá errado. Existem pessoas convivendo num ambiente comum e essas pessoas precisam começar a desenvolver uma capacidade de perceber que ela está dialogando com uma pessoa que é diferente dela. Então perceba que se a gente pensa por esse viés, começa a ficar mais acolhedor com a outra pessoa e começa a ficar mais gostoso pra gente. Eu vou falar assim, bom, então eu vou falar aqui o que eu penso, eu vou me posicionar e eu vou entender que o outro vai perceber que eu estou falando de um ponto de vista da minha capacidade de olhar essa situação, que é diferente da capacidade dessa pessoa que eu estou dialogando, porque ela vai ter uma outra percepção de mundo, ela vai ter um outro valor, ela vai ter uma outra visão de futuro. E é nisso, inclusive, que a gente se soma e não se exclui. E a gente vai minimizando essa dicotomia de certo e errado. E aí uma outra coisa que geralmente atrapalha o nosso posicionamento, que são alguns medos que aflige geralmente mulheres, principalmente, não que os homens não tenham medo, né? Os homens têm outros tipos de medo, mas eu vou dar um recorte aqui para as mulheres, é que ou a gente cresceu, se tornou uma adulta, que quer ser o tempo inteiro a boazinha. Então, se eu sou o tempo inteiro a boazinha porque eu quero agradar, e aí um recorte aqui da psicologia. Muitas coisas que a gente faz, ou a maior parte das coisas que a gente faz para pertencer a um grupo, para ser amado, né? Então, se em algum momento você ouvir assim, mas você tá fazendo isso porque você quer agradar, aí você pode devolver para a pessoa, tipo eu e todo mundo. Eu e 100% da população fazemos coisas porque nós queremos agradar. O ponto é, se a gente não pensa e se a gente não entende que a gente está fazendo algumas coisas porque a gente quer se sentir
pertencente a esse grupo, porque a gente quer agradar, a gente vai descarrilhar um pouco e vai ser boazinha demais. E aí, quando eu sou boazinha demais, o que que eu faço com as minhas necessidades? Eu abro mão das minhas necessidades e eu dou toda a atenção para a necessidade que é de uma outra pessoa. Então, eu fico atendendo só a necessidade que é do outro. E aí, se eu faço isso, o que acontece? Eu vou ter coragem de me posicionar? Não. Por quê? Porque aí eu vou achar o seguinte, bom, se eu me posiciono, o outro pode não gostar. Se o outro não vai gostar e eu tenho uma necessidade muito grande de pertencer e de ser querida, de ser amada por essa pessoa, por esse grupo, eu corro um risco muito grande de deixar de ocupar esse lugar, de tão amada. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, fulana de tal, é tão fácil conviver com ela, porque tudo que você fala com ela, tipo, acontece. Nossa, é tão fácil. Eu geralmente, quando eu ouço isso, pra pessoa que tá falando, eu falo o seguinte, provavelmente você está reforçando essa pessoa a continuar sendo boazinha, a continuar querendo agradar o tempo inteiro, e você faz isso sem querer, é claro. Mas começa a perceber se na verdade esse facinho, esse gostosinho de conviver não é algo que pra pessoa tá destruindo ela por dentro, porque ela só faz pelo outro. Geralmente a boazinha, o que ela faz de novo? Ela abre mão de atender às suas necessidades, porque ela parte do princípio que ela só vai conseguir ser aceita e amada condicionado ao amém da outra pessoa. Uma outra possibilidade de nós mulheres assumirmos é da gente ser a vítima. Então, quando eu sou uma vítima, eu também, ao contrário da boazinha, eu fico numa situação em que as minhas necessidades, por algum motivo, elas precisam ser atendidas o tempo inteiro. Porque, né, coitada de mim, é a minha necessidade que precisa ser atendida. Ah, porque, nossa, hoje eu acordei de manhã atrasada. Sabe aquela pessoa que chega numa reunião e ao invés dela chegar e sentar quietinha, ela explica tudo o que aconteceu porque ela chegou atrasada? Então, essa pessoa quer toda a atenção para ela. Ela é a vítima. Essa pessoa, do mesmo jeito, vai ter muita dificuldade de se posicionar. Por quê? Porque quando ela se posiciona, ela quebra essa relação em que a atenção vai toda para ela. Porque quando eu me posiciono, de novo, eu posso falar algo que desagrada, que é diferente, que tem uma outra perspectiva. E da mesma forma, a gente pode assumir uma postura numa dessas relações que podem se tornar disfuncionais de vilã. Ou seja, a vilã, ela também geralmente é uma pessoa que ela tá muito autocentrada nas próprias necessidades. Ela, de uma certa forma, vai ignorar completamente o posicionamento que vem de outras pessoas. E por que a gente assume essas cadeiras, né? A hora de boazinha, a hora de vítima, a hora de vilã, porque a gente foi crescendo de uma forma mais disfuncional. E aqui é uma explicação bem do campo do comportamento, que é o seguinte: quando a gente não se posiciona profissionalmente, provavelmente a gente não faz isso só na vida profissional. A gente faz isso em outras áreas da nossa vida. Então, uma pessoa que tem a baixa capacidade de se posicionar ou tem uma coragem mais tímida de se posicionar, provavelmente ela está replicando isso em outras relações humanas, né? Então, ela é na vida. Então, ou ela não está se posicionando na vida, ou ela está se posicionando demais nos lugares errados. O que é isso, Giovana? Então, lembra que eu acabei de explicar que hora a gente pode assumir uma postura de muito boazinha, hora a gente pode assumir uma postura de vítima e hora uma postura de vilã. O que a gente acaba fazendo? Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo complexo, mas um exemplo que é bem visual. Vamos supor que você é uma mulher adulta, de, sei lá, 35, 40 anos, e você já saiu de casa, você já tem seu emprego, né? Você já tem uma vida funcionando ainda, mas por algum motivo, quando você volta, sei lá, para casa do seu irmão, que é mais velho que você, ou dos seus pais,
você costuma ser a pessoa que gosta de ser a resolutiva, que resolve tudo, que sempre as pessoas vão até você para perguntar opinião, e aí você vai, se posiciona, e às vezes, sei lá, sua mãe fala uma coisa com você, aí você vai até no seu pai e quer resolver o problema do casal, ou então você pega uma coisa que seu pai falou e vai lá e fala com o seu irmão mais velho, e aí você se posiciona e você fica brava, e no final você não sabe nem por que você tá tão cansada, porque você está sempre sendo a pessoa da família que resolve tudo. Então, nesse lugar da família que a gente deveria ser filha e irmã mais nova, a gente usa toda a nossa energia de vida, toda a nossa disposição para a gente se posicionar. Quando chega no lugar em que a gente precisa assumir uma postura adulta, que é no trabalho, por exemplo, você usou todo o seu potinho de energia lá para resolver um problema que não é seu. É um problema que é da sua mãe, do seu pai, um problema que é do seu pai com seu irmão. Então você usou todo aquele potinho de energia no lugar completamente errado. E aí quando você precisa ir para um lugar do mundo corporativo que exige que você assuma essa postura de uma mulher que é adulta, que sabe resolver os seus problemas, você não tem. Por quê? Porque você começa a desfuncionalizar as suas relações. Você fala, nossa, Giovana, você tá muito doida, né? O que isso tem a ver com posicionamento? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Por isso que eu sempre digo que o posicionamento tem uma relação muito direta com a forma como você é por dentro. A comunicação, a coragem de falar numa reunião é uma coisa que está muito mais profundo do que você imagina. Então, de novo, começa a reparar se na sua relação com seus pais, com seu irmão, com seu marido, você não usa todo o seu potinho de energia para você se colocar num lugar mais superior, de que sabe, de que resolve, de que se posiciona e que tem todas as respostas e que você é maravilhosa. E aí quando chega no seu trabalho, que você deveria usar toda essa sua energia de mulher adulta ou de um homem adulto para se posicionar, você não tem mais. Por quê? Porque você está colocando energia no lugar completamente errado. E por que muitas vezes a gente faz isso também? Porque querendo ou não, quando a gente usa nosso potinho de energia para se posicionar nos lugares completamente errado, que é no âmbito familiar, geralmente é um lugar mais seguro. Querendo ou não, é um lugar mais seguro. Então, assim, você ser mamãe do seu marido é um lugar mais seguro do que você chegar numa reunião com a sua chefe e você emitir sua opinião. Querendo ou não, você assumir um papel de mediadora entre papai e mamãe é mais seguro do que você chegar numa reunião com um monte de diretor e você mediar um conflito que está acontecendo. Então, quando a gente faz isso, a gente está falando o seguinte: eu tenho medo de ir para a vida adulta. Então eu vou pegar e vou ficar naquela vida que eu já conheço. Querendo ou não, de novo, é mais seguro. Se eu errar, se algum dia eu brigar com meu marido e for mamãe do meu marido, no máximo que ele vai fazer, ele vai falar que eu sou chata. Mas se eu faço isso de forma adulta no meu trabalho e falo alguma coisa que desagrada, aí o risco é maior. Aí eu tenho que, sofisticar um pouco mais o meu posicionamento. Então começa de novo a avaliar. Primeiro, então, resgatando, se você não tá indo muito pro certo e errado, dicotômico, então tem certo e errado. Se você não tá assumindo, ora uma posição de boazinha demais, ora vítima, ora vilã, porque aí você não vai conseguir se posicionar. E se você não está desfuncionalizando as suas relações, se você não tá pegando toda a sua energia que você deveria pegar com uma mulher adulta e colocando no lugar errado. Deixa eu até ler aqui, é isso mesmo, direcionando sua energia para o lugar errado. E aí eu vou dar alguns exemplos corporativos dos momentos em que você pode usar também a sua energia adulta de se posicionar para os lugares errados. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu olhar o tempo aqui. Vou dar um exemplo. Quando você é chegada numa fofoquinha corporativa, sabe aquela coisinha assim? Aí você chega numa copa, aí tá rolando uma coisinha, aí você vai pegar o café, sabe quando você pega aquele café de forma mais devagarinho assim, pra você conseguir ouvir o que tá sendo falado?
Então pensa o seguinte, você vai pegar a sua energia e vai colocar na fofoquinha. Por que, gente, na fofoquinha? Porque na fofoquinha é mais fácil. Na fofoquinha você não tem que resolver nada. Na fofoquinha você pega de novo essa sua capacidade, essa sua energia de vida para se colocar na vida adulta e você muda a direção desse uso dessa energia e você fica lá num assunto que você não vai resolver. Porque quem faz fofoca não quer resolver, certo? Quem faz fofoca não quer se posicionar. Porque quando você quer resolver a fofoca, não é a fofoca o fórum adequado. Então é uma outra coisa, se você começa a perceber que você está muito nos campos dos paralelos, você está pegando essa energia, que é um potinho de energia, e está jogando no lugar errado. A outra coisa, se você está sendo boazinha demais, de novo, falamos. Se você está sendo boazinha demais, você está sempre se calando. Você está sempre não sendo a pessoa que emite opinião. Aí você tem que se perguntar, o que eu ganho sendo tão boazinha? A pergunta mais importante é, o que eu perco sendo tão boazinha? Porque de uma certa forma, quando você não se posiciona, você não é percebida, você não é reconhecida. Ninguém vai admirar uma mulher que é boazinha. Coloque isso na cabeça. Ninguém vai admirar uma mulher que é boazinha. Uma mulher que tem opinião, uma mulher que se posiciona e muitas vezes desagrada, ela vai ser muito mais reconhecida profissionalmente do que uma mulher que é boazinha. A boazinha pode ser num primeiro momento mais fácil, mas com o tempo isso vai custando a sua carreira, porque você vai passando desapercebida. Ou quando você é uma passiva-agressiva, sabe? Tá sempre cutucando, tá sempre fazendo uma piadinha irônica. Por quê? Porque você vai reagir a tudo o tempo inteiro sem entender as necessidades que vêm do outro. E aí, de novo, conforme eu expliquei, quando você não entende que o outro tem necessidades também, você vai provavelmente ser aquela pessoa que lida com o mundo pelo certo e pelo errado. Você não vai estar interessada em ouvir e aprender e absorver perspectivas que são diferentes. Então, geralmente, pessoas assim também vão ter mais dificuldade de se posicionar. E uma outra coisa que é bacana perceber dentro desse mundo de posicionamento é qual é o papel do medo, né? Quais são os medos que eu tenho quando eu me posiciono? Quando eu não me posiciono, de novo, por que eu não me posiciono? Em que eu acredito? O que eu acho que vai dar errado? O que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer quando eu permaneço num lugar em que eu não me posiciono? O que pior pode acontecer quando eu me coloco num lugar de me posicionar? Começa a avaliar de uma forma muito racional quais são os ganhos e quais são as perdas de você se posicionar e de você não se posicionar. De novo, ninguém vai ser reconhecido num lugar de silêncio. Ninguém vai ser reconhecido num lugar de silêncio. Vai dar trabalho se posicionar, você vai ter o ônus e o bônus. Mas certamente o momento em que você que você começa a se colocar, a trazer sua opinião, a trazer suas ideias, aí sim você começa a ser avaliado. Antes disso, é como se você nem estivesse no jogo, como se você estivesse num aquecimento de um jogo. Na hora que você começa a se posicionar, aí que você vai olhar o seguinte, poxa, tudo que eu construí até aqui tá fazendo sentido. Porque pensa assim, se você nunca se posiciona, você é uma pessoa que espera alguém fazer isso por você, né? Ou é um direcionamento que vem de alguém, ou é uma colega que sempre está se expondo, ou é a sua líder que sempre tem que ficar te direcionando para onde você tem que ir. Então, se você é uma pessoa de baixo posicionamento, você é uma pessoa que está sempre numa posição mais passiva. E se você é uma pessoa de uma postura mais passiva, você vai ter o resultado de uma carreira que também é mais passiva. Porque geralmente a pessoa que se expõe mais é a pessoa que é chamada mais para os ambientes mais legais, para os projetos mais legais. E aí, de novo, quando você tem muito medo, faça a pergunta, em que eu acredito? Porque se você tem muito medo, provavelmente tem muito medo de desagradar. Tem muito medo de errar.
E quando eu tenho muito medo de errar, é porque eu estou ainda numa posição fantasiosa e infantil, que vai ter um certo e vai ter um errado. Que vai ter alguém que tem uma opinião que é muito brilhante e alguém que tem uma opinião que é muito ruim. Não existe esse ser humano. Vai ter um ser humano que em alguns momentos vai falar algo que é muito bom, que tem muita contribuição, e esse mesmo ser humano vai groselhar em outro momento. E no começo, para quem não se posiciona, o exercício é muito complexo. Por quê? Pensa que se você hoje em dia está com 30, 35 anos, 40 e passou a vida inteira sem se posicionar, sem ser a pessoa que fala eu não concordo, sem ser a pessoa que fala eu vejo diferente, sem ser a pessoa que é a primeira a falar, quando você começa a fazer esse exercício, o seu posicionamento fica muito esquisito. Ou por quê? Ou porque você desembesta a se posicionar em todos os fóruns, em todos os lugares, e aí fica uma coisa excessiva e chata e ninguém te aguenta mais. Ou porque você parte para uma forma, eu tô falando de forma, você parte para uma forma um pouco, às vezes, agressiva. E aí, o que eu falo para as minhas clientes nas mentorias? Eu falo, gente, é um treino de academia. Se eu tô há anos sem treinar, minha musculatura ela vai estar mais molenguinha. Se eu tô há anos sem me posicionar, o meu posicionamento vai sair mais molenguinho, mais esquisitinho. Você precisa continuar fazendo. E as pessoas vão olhar para você com uma cara assim, nossa, mas a Caroline não se posicionava antes, mas a Selma não se posicionava antes. Por que do nada agora elas se posicionam? Quando você tiver a percepção que as pessoas estão falando isso de você, continua, porque você está no lugar certo. Não é para parar. Por isso que posicionamento tem a ver com uma ação. O posicionamento é uma ação. É uma opinião, é um valor que você trabalha isso dentro de você, você elabora isso dentro de você e você compartilha com o mundo. É algo muito ativo. O posicionamento, ele não é de pessoas que são passivas, não é de pessoas que esperam pelo outro. O posicionamento, ele está associado a pessoas que agem de forma adulta para conseguir o reconhecimento que no fundo a gente já falou aqui, que todo mundo quer, né? Então, de novo, quando vem o medo do posicionamento, pergunta em que eu acredito, o que é importante para mim, em que eu acredito, o que é importante para mim. E aí você vai buscando esse estado de clareza interna, vai perguntando quais são as necessidades, vai entendendo por que você precisa agradar o tempo inteiro, por que você precisa ter sempre razão, que lugar é esse? Que educação é essa que você teve, que quando você erra, você não é aceito? Que educação é essa que você teve, que quando você fala algo muito diferente de todo mundo, você não é aceito? Porque, de novo, na vida adulta, diferente da vida infantil, você vai ser diferente. Por isso que a gente fala, qual é o meu diferencial? As pessoas em reuniões de planejamento estratégico falam sobre isso. Quais são os nossos diferenciais competitivos? Porque é para ser diferente mesmo. Então, uma marca, para ser relevante, para ser reconhecida no mercado, ela quer ser diferente, ela não quer ser igual. E a gente tem que pensar sobre o mesmo viés. O que me torna diferente? O que me torna diferente é a forma como eu vejo as coisas. É a forma como eu acredito. É a minha visão de mundo. Logo, quando eu falo sobre isso, quando eu me posiciono, esse é o meu diferencial. Então, esse é o grande ponto. Em que eu acredito? Eu acredito nisso. Ai, Giovana, mas em que eu acredito não é aceito no lugar que eu trabalho. E aí é uma outra história. A gente está falando do quanto os seus valores estão coerentes com a cultura organizacional ou com o ambiente em que você está vivendo. Mas a primeira pergunta é você entender o que te diferencia das pessoas. Então, quando a gente tem um posicionamento que é diferente, não pode ser ruim, é o contrário disso. Ele precisa ser visto primeiro por você como algo positivo. Eu quero ter algo diferente para trazer aqui. Eu quero ter algo diferente para complementar. Eu não quero ser mais uma. Eu não quero ser mais um boi na boiada. Eu quero ser um boi diferentinho. Eu quero ser um boi com uma corzinha diferente. Eu quero me destacar, tá? E aí você vai definir ao que você veio profissionalmente. De novo, qual é a sua contribuição que eu tanto falo.
Então não é sobre certo e errado, não é sobre saber tudo, não é sobre opinar sobre tudo. Então, ser uma profissional que se posiciona não é sair em todas as reuniões, à torta e à direito, falando tudo a todo momento. Porque, de novo, se você sabe ao que você veio, qual é essa contribuição, você vai escolher os momentos em que você contribui e em que você se posiciona. Vai ter momentos que você vai ceder espaço porque tem uma outra pessoa que nesse quesito se posiciona muito melhor do que você. Inclusive, esse é um bom momento para você deixar as orelhas mais abertas, literalmente, de uma forma mais quero aprender, do que necessariamente, nossa, então se eu não falo aqui, não é para virar doidona do posicionamento, mas é para achar aí, para calibrar em que você contribui, quais são os momentos que eu quero trazer o meu diferencial. É ter uma coerência, um alinhamento com a sua visão de mundo. Então, quando é que eu vou me posicionar? Quando aquilo que eu quero falar tem coerência com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu acho que na hora que eu falo, eu mudo alguma coisa. Aquilo que quando eu falo, eu trago uma coisa que é diferente ou complementar à visão que está sendo colocada à mesa. Então, sabe aquelas pessoas que estão na reunião e falam assim, nossa, eu concordo, nossa, eu ia falar exatamente isso. Isso nem é posicionamento, né? Já falamos aqui. Aí eu queria trazer um exemplo do que eu vivi essa semana, pra gente começar a caminhar pro final, que é o seguinte. A falta de posicionamento no mundo corporativo, vou trazer um exemplo corporativo, ela não tem idade, não tem gênero, não tem cargo, não tem nível hierárquico. Ela acontece em todas as posições. Você fala assim, Giovana, mas tem diretora sem posicionamento? Tem diretora sem posicionamento. Tem vice-presidente sem posicionamento? Deve ter. Tem de tudo. Então, a falta de posicionamento não faz distinção. Ela é diversa e inclusa. Ela inclui todo mundo. Eu vivi uma situação nesses dias de uma pessoa de uma função muito importante, em que está recente na função, e ela foi indicada, foi colocada, né, numa empresa bacana, tal, foi indicada pelas suas competências e pela sua experiência profissional. E prestando consultoria para esse lugar, a gente está começando a questionar a falta de posicionamento de uma pessoa que está ocupando um cargo que é muito importante. E essa falta de posicionamento vem com uma postura que é errada, uma postura que, de novo, vai querer resolver as coisas muito mais pelos fóruns errados, pelas fofocas, do que pelo fórum adequado, porque, de novo, quando eu me posiciono, eu preciso elaborar o que eu penso para falar. Não é eu concordo com fulano, concordo. Eu tenho que trazer algo que é meu, que eu produzi, que eu elaborei. Aí tá um outro grande medo. Se eu vivo numa linha de pensamento em que o outro é sempre melhor do que eu, se eu vivo essa loucura que tem sempre alguém que é muito melhor do que eu dificilmente vou me posicionar. Eu vou ficar travada. Quando eu me travo, o que acontece? Quando eu sou chamada para eu me posicionar, eu não vou ter coragem. Eu vou titubear. Eu vou ficar esperando uma pessoa falar o que eu tenho que fazer. E aí tem determinadas funções que não cabem isso. Ou se você quer ser reconhecida profissionalmente, não cabe isso. Não cabe você ficar esperando alguém te falar o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é o contrário disso. Olha, na hora que você me passa isso, eu penso que é isso aqui. Eu me posiciono dessa forma. O que eu já estudei, o que eu já li, tem a ver com isso aqui. Aí você vai, de novo, abrir espaço para o outro falar, para o outro dialogar com você. Então, as pessoas, gente, podem ser tiradas de uma função importante pela falta de posicionamento. Isso é muito comum. A pessoa que quer ascender profissionalmente, ela geralmente, eu que fui executiva de recursos humanos durante um tempo, quando a gente fala de mapeamento de sucessão, de potencial, de avaliação de desempenho, não que avaliação de desempenho geralmente tem a ver com uma entrega, mas quando a gente fala de potencial, a gente está falando de um potencial do que ela consegue agregar ao negócio.
E aí, de novo, o que ela consegue agregar ao negócio, seja você agora CLT, ou seja você uma pessoa que quer transitar a carreira e quer ter o seu próprio negócio, é seu. Por exemplo, isso que eu tô fazendo aqui é um posicionamento que vem da perspectiva do tema posicionamento e comunicação sobre a forma que eu vejo. Tem gente, de novo, tem consultor que vai falar que quando ouve uma empresa falando, os meus líderes não se posicionam, não se comunicam direito, vamos fazer um treinamento de comunicação. Aí eu falo, e eu sempre falo, gente, não é treinamento de comunicação nenhuma. A gente tem que escarafunchar por que as pessoas não estão falando. As pessoas não estão falando que elas têm medo de errar, porque a gente tem uma cultura aqui que é muito controladora. As pessoas não estão falando porque elas não têm base teórica e técnica para falar. A falta de posicionamento, ela tem uma série de porquês, de causas, né? E a gente vai olhar os sintomas, qual que é a causa. Então, esse é o meu posicionamento. Então, quando eu falo aqui com vocês, eu estou me posicionando de uma forma. E no mundo corporativo, principalmente, as pessoas que evoluem vão ser avaliadas de gerente para cima pela sua capacidade de decisão gerencial. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a nossa capacidade de decisão gerencial nada mais é que a forma como a gente se posiciona mediante os assuntos que a gente tem que resolver. Se você tem uma baixa capacidade de tomar boas decisões gerenciais, você é mandado embora. Ou você não fica. Ou você fala, vai ser... no mapeamento de sucessão, você vai ser convidado a não participar. E no mundo digital, como esse, também, se a gente não fala o que a gente pensa, a gente vai ser mais uma. Vai ser mais uma mentora, vai falar o que todas as mentoras estão falando, ou no mundo da consultoria. Então, as pessoas, o mundo do trabalho, ele espera que a gente traga alguma coisa que é nossa. Então, o não posicionamento é justamente o contrário do que esperam da gente na vida adulta. E aí, eu trouxe aqui algumas reflexões finais. A primeira é, como é que eu gostaria de ser lembrada e reconhecida? Eu sempre falo isso nas minhas lives, porque isso muda muito. Então, se eu ainda tô com medo de me posicionar, se eu ainda me sinto tímida, se eu me sinto mais fragilizada, se eu entendo que eu tô numa cultura que tá mais difícil eu ter coragem de assumir, de me posicionar, pensa o seguinte, como é que eu gostaria de ser lembrada e reconhecida? Na hora que você pensa sobre isso, isso faz você repensar a forma como você tem conduzido a sua expressão. Segundo ponto, adicione um senso de finitude nas coisas que você faz. A sua carreira vai ter um fim. Esse lugar onde você está trabalhando tem uma data limite para terminar. Então, de novo, quando você pensa sobre isso, quando você pensa que a sua carreira e que esse espaço que você está vivendo, ele tem um fim, você vai falar, poxa, será que eu estou perto do fim? Eu estou no meio do fim? Eu estou no meio? Eu estou no... Você não sabe. Esse é o ponto. Você não sabendo, você vai ter que se movimentar para fazer de novo a pergunta número 1. Como é que eu gostaria de ser lembrada? Imagina você tá quase no fim desse lugar que você trabalha. E aí, só que até agora não veio nada. Porque você não tem a tal da coragem. Então você vai ter que botar essa coragem, né, pro jogo aí. O terceiro ponto é, como eu contribuo? Aí a pergunta de milhão. Em que eu não contribuo? E aí, nas coisas que eu não contribuo, eu posso me associar com pessoas para eu ampliar meu repertório? Para eu minimamente, se eu não for contribuir, eu sou uma pessoa que estou ali, que sei um pouco falar sobre o que está sendo dito, para eu ter uma contribuição mínima, para eu ter um posicionamento mínimo, para eu elaborar uma frase um pouco melhor, um pouco menos eu não sei sobre isso, eu não li sobre isso. Não cabe muito, sabe? A não ser que seja um não sei, muito assim, é a primeira vez que eu ouço isso, eu não sei absolutamente nada. Mas você estar numa empresa e você não conseguir elaborar um pensamento que é seu, como um diferencial seu, porque ainda você não fez a pergunta como é que eu contribuo, isso joga muito contra você. Muito contra a percepção de valor que as pessoas têm de você. Percepção da sua marca pessoal, inclusive.
um quarto ponto para vocês começarem a ter mais coragem para se posicionar. Comece a pedir ajuda para alguém que você confia ou pessoas que você confia, né? Aí tem que saber escolher e tem que abrir espaço para ouvir o que vem. Por que isso é importante também? Porque muitas vezes, se a gente não consegue ter conversas honestas com os nossos líderes diretos ou no ambiente que a gente trabalha, a gente vai precisar ter um espelho, né? Espelho, né? Tipo, como eu tô me vendo aqui. Ter um espelho pra gente ver o que eu estou falando e se aquilo que eu estou falando tá bacana, tá legal de ouvir, se o tom tá certo, se a forma tá certa, se o conteúdo tem uma boa mensagem. Pergunta pra alguém, do tipo assim, nossa, naquela reunião, o que você achou do meu posicionamento? Aí a pessoa vai falar assim, foi legal, foi coerente, né? Teve notas de contribuição. Não, achei que você viajou, você atropelou a pessoa que estava falando. Pergunta, né? Não tenha vergonha de perguntar. E é melhor que a gente ouça coisas até desagradáveis, mas para saber do que a gente fique lá na imaginação do que a gente está ou não fazendo. E no quinto se coloque em movimento. Posicionamento, de novo, é uma ação, é uma elaboração de forma muito intencionada da forma como a gente quer ser percebida. Não se esqueçam da finitude, da palavra finitude. Chega uma hora que tudo isso acaba. E aí, como é que vocês vão ser lembradas? Pelo posicionamento, pelo que vocês falaram, pelo que vocês trouxeram e pela forma singular e única do que vocês trouxeram às mesas que vocês sentaram, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por vocês terem me ouvido e eu espero que eu tenha contribuído e dado um pouco mais de coragem para vocês começarem a se posicionar com mais coragem. Talvez não seja tanto com menos medo. Às vezes é uma questão mais de acrescentar a coragem e deixar esse medo aí para você investigar um pouco mais do porquê tanto medo assim de falar. Obrigada, Selma. Um beijo para vocês. Boa noite. Descansem.